Bom dia a todos. Estamos tentando recomeçar a nossa vida de novo. A vida é assim, a gente tem dia que a gente passa diversidade, dias estamos melhores, agora estamos tentando recomeçar a nossa vida. Como já falamos, juntar os cacos, o resto que sobrou com a perda da nossa mãe. Mas é assim a vida continua e eu tenho certeza que ela está na glória, né? Então, o meu silêncio é só, mas eu estou tentando recomeçar a nossa vida novamente. Vamos ler com isso o Salmo 46. O Salmo 46 só tem 10 estrofes. Vamos ler as 10 estrofes, entretanto, vamos nos deter apenas a estrofe de nome 10. Na verdade, ele tem 11 estrofes, mas vamos ler todas as 11, mas vamos nos deter apenas na estrofe número 10, que diz assim: Davi diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que a água tumultuante esponjas a sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde da antemanhã, bramas as nações. Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assola e afetua a terra. Ele põe os termos à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, o Salmo 46, assim como todo o Salmo, é um canto maravilhoso. Mas Deus sabe quando as nossas palavras não condizem com a verdade. O homem, ele pode enganar a todas as pessoas. A Deus não. Deus vai além do que ouve. Eu costumo dizer que Deus não ouve o som da nossa voz. Deus ouve o que realmente nós queremos pedir. Deus ouve o nosso coração. Quantas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa, quando na verdade o nosso coração quer outra, e Deus não responde. Deus não olha, eu já disse algumas vezes, que Deus não olha o que fazemos. Se pregamos a palavra de Deus, se não pregamos, essas coisas diante de Deus pouco importam, não influenciam em nada a nossa vida espiritual. A pessoa pode ter ganhado 1000 almas, milhões de milhares de almas para Jesus, e isso não interfere na salvação. O que interfere na salvação diante de Deus não é o que fazemos, mas o que nos leva a fazer. O que nos impulsiona? Quais são os verdadeiros objetivos daquilo, para que estejamos fazendo aquilo, realizando essa ou aquela obra. Então Deus não olha o que faço, mas por que faço. O que nos leva, o que nos impulsiona a fazer. Como eu já disse, às vezes o nosso coração, nossos lábios pedem uma coisa, falam uma coisa, mas que são conflitantes com aquilo que realmente queremos. Nós pedimos algo, nosso coração pede outra. Aqui estava Davi, aparentemente sendo grato a Deus por tudo, uma confiança extraordinária. Davi demonstra aqui uma confiança perfeita. Mas era essa a realidade que Davi estava vivendo? Não.
das 11 estrofes que Davi escreve no Salmo 46. A penúltima, que é a 10ª, não foi Davi. Apesar de Davi estar aparentemente cheio de fé, cheio de esperança, não era aquilo que Davi estava vivendo. Davi estava ensinando o que não estava vivendo. Quando chega na estrofe, olha, vamos anteceder a nona. A nona, a 10ª aqui é a nona. Ele diz assim na nona, estrofe 9. Eis que ponho termo à guerra até os confins da terra. Quebra os arcos, despedaça as lanças, queima os carros no fogo. Mas a 10ª não é Davi. Na 10ª, Deus diz para Davi, aquietai-vos. Deus disse para Davi, fica calmo, Davi. Tu está falando tudo isso, mas você está em guerra, você está em conflito consigo mesmo. Você não está se encontrando, Davi. Você está falando, Davi, aquilo, mas você não está vivendo. Você está em conflito interior. Deus disse a Davi, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Davi, por que este desespero? Sou exaltado entre as nações e a terra é igual. Essa história aqui faz me lembrar de quando Deus fala para o profeta Jeremias no capítulo 33, e o versículo 1, que muitos pregadores, talvez por falta de observância da palavra de Deus, prega Jeremias 33:3 como fosse uma coisa, né, que Deus estivesse falando. Não, não é isso. É uma repreensão nítida, patente, clara, a um grande profeta de Deus. Isaías 33:3 não é exaltação, é repreensão, é exortação. Não sabemos as condições de física ou de restrições de liberdade. Não sabemos essas condições de restrições de liberdade que se encontrava o profeta Jeremias, apesar de ser muito amado, né, pelo rei de Babilônia. Porque tudo que ele dizia era verdade e o rei compreendeu isso. Mas, quando a coisa apertou, na circunstância em que ele estava, provavelmente, porque é o que vem a seguir, Deus não se engana e Deus não mente, se a Bíblia fala é porque é verdadeira, que o profeta estava apelando para as autoridades da época, e esquecendo de apelar para Cristo, que era que providenciar aquilo. Quer ver? Para justificar o que eu estou dizendo, vamos lá um pouco, vamos dar um pulinho lá em Jeremias, no capítulo 33. Vamos ler a partir do primeiro para que você entenda. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, não foi a primeira não. E a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. E o que disse a palavra na segunda vez? Assim diz o Senhor que fez estas coisas. Olha, Jeremias, o que você está passando, fui eu que permiti, fui eu, Jeremias. Não foi o inimigo não, fui eu. Assim diz o Senhor que fez essas coisas. O Senhor que as forma para estabelecer o seu nome. Foi ele que fez aquilo ali. Aí diz assim: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Você está invocando, Jeremias, a pessoa errada. Você tem que invocar é a mim. Invoca a mim. Fala comigo, Jeremias. Deus diz para o profeta: tu está falando para quem? Tu está contando as suas queixas para quem? E aí vale para nós. Aonde estamos derramando nossas queixas? A quem estamos contando os nossos conflitos interiores? A quem estamos buscando socorro, além daquele que deveríamos estar buscando, com o joelho no pó, ou com o rosto no pó e o joelho no chão? Eu costumo dizer que o cristão é o povo mais estranho da face da terra. O cristão é o único povo
que de olhos fechados enxergam mais. O cristão é o único povo que, quando fecha os olhos, consegue transcender o espaço sideral. O cristão, quando fecha os olhos, ele consegue visualizar bilhões e bilhões de anos-luz, enxergando os céus na sua área ilimitada. Então, o cristão, ele precisa dessa visão. É de joelho, é de olhos fechados que conseguimos adentrar no céu. Então, o cristão é o povo mais estranho. E era isso que Deus queria falar para Jeremias. Você está clamando a quem? As autoridades que nada podem? Clamas a mim. Quando você, Jeremias, clamar a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabem. E foi isso que Deus disse no desespero aparentemente confortável. Ali estava Davi, aparentemente, né? Davi aparentemente estava, como diz uma gíria popular, estava numa boa. Mas não era isso. Davi estava, como muitas vezes, às vezes eu falo aqui, às vezes trabalhando nesse setor e recebemos, né, e vem jovem estudando, pesquisar, professores, aquele negócio todos, técnico, e de repente, né, eu não posso pegar os meus problemas particulares da minha casa e jogar para eles. Eles não têm nada a ver. Eles querem ser bem tratados, independentemente da minha condição psicológica. E é isso que eu preciso ter controle. E Davi aparentemente estava dando um conselho maravilhoso. Mas no versículo 10, na estrofe 10, Deus diz para Davi que não era nada daquilo. Deus diz: aquietai-vos. Talvez Deus esteja falando para você, eu não sei para quem. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus talvez esteja falando para você: fica tão somente na sua posição. Clamas a mim, como disse Jeremias 33:3, e depois fica quieto, como diz o Salmo 46:10. Então você nessa manhã, que eu não sei para quem, fica com Jeremias 43 ou 33:3, na repreensão do Senhor. E também fica com o Salmo 46:10, em que o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E Deus está dizendo para você: eu vou ser exaltado na sua vida. Deus está dizendo para você: quando eu te exaltar, eu também serei exaltado, porque todos o hão de ver o que eu sou capaz de fazer com aqueles que eu amo. Então, conta nossas queixas para Jesus, lembrando que aqui o profeta, o grande Davi, o grande rei Davi, estava deixando transparecer uma vida de autoconfiança, de uma estabilidade espiritual intransponível. Mas no fundo, estava frágeis, estava literalmente fragilizados, cambaleando espiritualmente, inquieto, que é o que chamamos de solicitude, inquieto, sem saber o rumo a tomar. Mas naquele mesmo momento, que nem ele sabia a sua condição, naquele momento que nem ele acreditava que estava tão frágil, Deus diz para ele: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus será exaltado na sua vida, seja qual for as circunstâncias e os problemas. Agora, vamos para Jeremias 33:3. Jeremias estava apelando para as autoridades da época, pelo contexto histórico terrível, a sua nação em guerra, seus compatriotas escravos numa nação estrangeira. E no calor da dor do seu sofrimento, ele resolveu apelar para as autoridades físicas. Certamente naquele momento ele perdeu a visão de Deus por alguns minutos, assim como fizera. A dor leva o homem a perder às vezes a visão e a noção, assim como fizera o grande profeta Elias, que fugira diante de Jezabel. Assim como levantou dúvida no coração dos maiores homens que já pisou na terra,
ou o profeta João. João foi um homem tão importante que nem como um homem normal ele viveu. O tempo que passou aqui na terra se alimentou de mel silvestre e gafanhotos. Não vestiu roupas normais como um homem, mas se vestia de pelo de camelo e tinha um cinto. Era uma pessoa extraordinária. Foi ele que batizara Jesus, foi ele o precursor de Jesus. Foi ele que preparou o caminho, o protagonista que preparou o caminho para Jesus. Mas na hora da dor da sua prisão ele teve dúvida se aquele homem era realmente Jesus. E mandou 2 dos seus discípulos até Jesus e perguntar: é ele ou se esperamos outro? Então, na hora da nossa angústia, da nossa dor, entra no teu quarto, fecha a tua porta para que ninguém tome parte do seu silêncio espiritual. Fala com Jesus. Agora vou falar com experiência própria, mas fala sem abrir a tua boca. Ora em silêncio, clama internamente, derrama as suas lágrimas, sem nenhuma delas sair. Eu tenho certeza que Jesus se levantará do seu trono e diz: filho, hoje é a tua vitória. Então, conta suas queixas tão somente para Jesus. Não conta para mais ninguém, pois ninguém pode fazer nada por você. Bom dia e a paz do Senhor para todos.